sempre, desde criança, ter gostado de cinema, eu queria fazer algum trabalho que falasse sobre a história do cinema brasileiro, levando isso para a escola realmente. O projeto, a gente acabou de criar um outro nome para ele, agora ele se chama Cine Teatro 8. Eu comecei a conhecer as professoras, a Flávia e a Cláudia, e a gente começou a elaborar o projeto do Cineclube aqui, junto com os alunos, né? Escolher os filmes que poderiam ser exibidos e tudo mais. Ele é como se fosse uma parceria entre os alunos e os professores, que acontecem uma vez por semana, sempre após o horário de aula. E o objetivo é trazer atividades pedagógicas, né, voltadas para leitura audiovisual, né, e cinematográfica. E que traz um diferencial para os alunos, ou seja, debates e discussões, um confronto de ideias. Porque muitas vezes a gente vai no cinema, tal, a gente entra para assistir um filme nacional, mas não é tão gratificante como estar aqui no colégio com seus amigos, professores, você saber que no final daquele filme você vai poder conversar, debater sobre os assuntos abordados no filme. Participar e depois do filme ver não só a sua opinião, mas também a opinião dos outros, a visão que os outros tiveram do filme. No começo, eu não participava muito, eu vinha mais por causa da pontuação. O exemplo que eu tinha de filme antes de estar presente aqui, né, de participar do Cineclube, era bem diferente. Aí depois, quando me chamaram para ser monitora, que eu vi que é bem interessante, é emocionante você poder montar os equipamentos, você poder convidar as pessoas para poder estar participando desse evento. Ele é um espaço para você conversar a respeito, para você pensar as imagens, para você discutir, é um espaço de socialização, de sociabilidade, para as pessoas se conhecerem. Acho bem legal, porque a gente, como eu disse, sai da monotonia da escola. A professora falou que eles têm uma parceria com um projeto pedagógico que é trabalhar dentro da sala aqui no Cineclube. Então, os filmes, normalmente a gente tenta escolher a partir do que a gente, que leciono sociologia, professora de filosofia, Cláudia Paulo, professora de história, os professores de português, a gente tenta fazer esse linking com o conteúdo de sala de aula. Nós fazemos reuniões, né? Geralmente reuniões mensais, né, que estava sendo ultimamente, com o objetivo dessa escolha. A programadora Brasil envia para a gente um catálogo de filmes, e a gente tem vários filmes, a gente pode selecionar, por exemplo, 4 filmes para esse mês, vem em um DVD, vários filmes curtas para esse mês. Nós privilegiamos os curtas, né, até porque o nosso tempo, né, para realizar o Cineclube é pouco. Por isso as sessões ao meio-dia e 15, 1h15, nós já temos que estar em sala de aula dando aula. Ou seja, por exemplo, nesse mês tem o Consciência Negra. Então a programadora Brasil oferece as sessões que falam sobre os negros. A gente já escolheu sobre sobre mulheres, que foi o Olhares Femininos, foi bem interessante, que explicava um pouco da passagem de menina para mulher. A gente já foi escolhendo assim, diversos filmes. E aí a gente discute essas questões cinematograficamente, né? A partir do que a gente vê na tela, a gente discute isso. Então é interessante ligar as informações que a gente trabalha na sala com os filmes. Então, quando você tem um grupo de pessoas que também comparecem no mesmo lugar que você, estuda a mesma sala de aula que você, fica mais fácil de você conversar com a turma toda, sobre um assunto que você já viu e outras pessoas também para te ajudar a colocar o assunto abordado. As primeiras sessões, mais a gente falava
do que eles, porque eles estavam muito acanhados na hora de comentar. Os alunos, era todo mundo gritando e tal. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a se portar dentro do teatro. Hoje foi meio bagunçado, mas geralmente todo mundo calado, respeita o filme, respeita cada um falando. A gente já percebe que eles já estão mais soltos, já estão conseguindo, né, desenvolver raciocínios em relação a pensar o filme mesmo, a fazer uma leitura. Que cada um expressa a sua opinião sobre o filme, discute a opinião do outro, tá? Para a pessoa ver que ela estava errada no que ela estava pensando. E o professor também ajuda a gente a entrar num consenso do que a gente tem naquele filme. O legal do Cineclube é essa capacidade de você poder compartilhar, né, essas leituras que são feitas do audiovisual. E a frequência é muito boa, assim, muito boa mesmo. A gente já teve sessões de ter poucas pessoas, mas a maior parte das sessões, elas sempre estão cheias, assim, de 30 a mais alunos. Aí fora as amizades que a gente faz aqui dentro, que a gente leva pra fora, a gente conversa sobre o filme fora, fica imaginando qual vai ser o próximo filme, divulga. A gente percebe que, mesmo que pequenininha, a gente está transformando, a mudança ainda é pequena ainda, mas a gente está transformando o cotidiano escolar, sabe? Ao invés dos alunos ficarem sem ter o que fazer depois da aula, eles sabem que aqui já é um ponto para eles se encontrarem, né? Que não é aquele espaço formal que é da sala de aula, mas é um espaço que também tem reflexão e que contribui, né, com a formação, com a reflexão, com a construção da cidadania, de participação. Ainda acordo, né, todas as segundas, animada com o projeto, sim, porque eu acredito nele, acredito, como a Flávia disse, é um trabalho de formiguinha, né, e eu estou aprendendo muito com ele, eu quero acreditar e acredito que todos os participantes também vão aprender continuamente. Quando a gente está em sala de aula, que o aluno se refere, você está trabalhando um conteúdo, e o aluno, poxa, tem a ver com o filme, né, professora, que a gente viu na semana passada. E ele consegue fazer essa conexão dos conceitos com o que ele está vendo em filme, em construção cinematográfica, audiovisual, é muito interessante. Então participem, venham compartilhar com a gente, está aberto para a comunidade geral. Obrigada.